Olá, meu nome é Horaci Machado, eu sou aluno do curso de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da Fundação Getúlio Vargas, na unidade de Alphaville, São Paulo, e tenho a honra também de ser aluno do professor Cristóvão Pereira de Souza, que é mestre em Finanças e especialista em sua área, também titular do curso de Análise de Projetos de Investimento da Fundação Getúlio Vargas. Meu objetivo nesse momento é traçar um pequeno resumo do livro Os Axiomas de Zurique. Tal livro trata-se de uma bíblia ou de um postulado inicial para as pessoas que pretendem adentrar no mercado de ações, se tornarem ricos, se tornarem investidores, especuladores de sucesso. Também destaco que tal livro contrasta com os atuais postulados e ensinos que se tem por hoje pelos grandes especialistas em relação aos investimentos no mercado financeiro. Vamos resumir então cada um dos 12 grandes postulados com pequenas frases e abordando de uma forma bem pragmática, a fim de dar uma ideia não muito abrangente, mas essencial em relação a cada um desses axiomas. Então, o primeiro axioma trata do risco, e Marx Ginter diz o seguinte: por mais digno que pareça, não há investimento sem risco. Ele enfatiza muito a necessidade de se assumir um risco sem medos, ou seja, devemos, ao querer entrar no mercado de ações, ao queremos oferir grandes lucros, assumir também a probabilidade de termos o risco. O risco está implícito no ganho. Se não assumirmos risco, não vamos ter ganhos. Se investimos, ele dá um exemplo, se investimos $20 em uma jogada e oferimos ao final $30, qual é a vantagem? Qual é o sentimento de ganho que vamos ter? Não ficamos ricos, investimos poucos e ganhamos poucos. Porém, se investimos $1 milhão e ganhamos $10 milhões, nos sentimos muito bem e vamos assumir esse risco, enfim. Também cita nesse primeiro axioma que não devemos diversificar muito os nossos investimentos e se focar em um único investimento, colocar todos os ovos num único cesto. Diversificar significa manter na zona de controle, manter-se na zona de conforto. Isso não é assumir risco, isso é garantir que o capital não se perda. Isso não é um investimento com fins de nos tornarmos ricos ou de nos tornarmos grandes investidores. Assim, devemos evitar a diversificação. No seu segundo grande axioma, Marx Ginter trata da ganância e ele cita que muitos empresários, muitos investidores e especuladores perdem grandes fortunas por não saberem o momento certo de parar. Ganhar, ganhar, ganhar sem parar. Não existe uma regra de fato que ensine, que diga que uma ação que está subindo continue a subir para sempre. Uma hora ela cai. E se não pararmos antes do pico, pode ser que seja tarde demais. É o que resume esse segundo grande axioma. E ele cita também que é necessário presumir que os eventos que geram grandes ganhos têm um curto período de duração. Assim, devem os especuladores, os proponentes a se tornarem grandes ricaços, grandes investidores, a pararem no momento certo e a ganhar quando atingirem a sua meta. Ou seja, necessário traçar uma meta e parar por aí no momento em que atingi-la. Terceiro grande axioma, da esperança. Não esperar o barco afundar. Quando começar a entrar água no barco, pular fora. Hábeis especuladores não hesitam em pular do barco na hora que esse começa a afundar. Aceite pequenas perdas para proteger-se das grandes perdas. Ou seja, viu que o barco vai afundar, cai fora. Esse é o resumo do terceiro grande axioma. No quarto grande axioma, ele fala das previsões. Ora, no mercado financeiro não há previsões corretas. Não existe nada que garanta que nós vamos ganhar muito ou pouco dinheiro, segundo a previsão de alguém, segundo a previsão de analistas, economistas, políticos, seja lá de quem for. O conhecimento do futuro é ambicioso demais para colocarmos em risco a nossa fortuna. Ninguém conhece o futuro a ponto de investir e ter certeza de que esse conhecimento trará os resultados que nós esperamos. Se fosse assim, as cartomantes,
aquelas pessoas que adivinham, aquelas pessoas que acreditam em ocultismo teriam muita fortuna, porque elas vivem prevendo o futuro que nunca acontece. Se você quiser ser um bom especulador sem perder o vício, tem que perder o vício de dar atenção às previsões. Resumindo esse grande axioma, esquecemos as previsões, colocamos os pés no chão e andamos conforme os nossos conhecimentos. No seu quinto grande axioma, ele fala dos padrões. Não existe nada correto, nada certo. O mundo financeiro é um caos. Então devemos tomar o cuidado de não acreditar que existe alguma coisa que vai ser certinha para sempre. O que aconteceu o ano passado aconteceu, foi de um jeito. O que aconteceu o mês passado aconteceu. E o que vai acontecer o mês seguinte nós não sabemos. Não há nada e não há fórmula certa. Nenhum padrão que garanta que os investimentos vão seguir o mesmo curso. A maioria dos especialistas ignoram a sorte. Faz de conta que ela não existe. Também não há sorte. O que existe é feeling, conhecimento. Isso sim. Tratando agora do sexto grande axioma, o da mobilidade. Devemos então evitar lançar raízes. Quanto mais profundas as raízes, mais difícil é de sair delas. Não crer em sentimentalismo, não depositar emoções nos nossos investimentos. A partir do momento que algo não dá certo, começamos a cair fora. Se alguma ação está valorizada demais, devemos vendê-la naquele momento, guardar o nosso dinheiro. Não esperar que ela caia para podermos vender. Não esperar que ela suba demais para que possamos vender. E sim, desprendermos o sentimentalismo. Esse é o resumo do sexto grande axioma. O sétimo grande axioma trata da intuição. A intuição ela pode ser boa ou pode ser ruim, desde que ela tenha um fundamentalismo explicável. Ou seja, eu posso ter uma intuição que algo vai dar certo desde que eu consiga explicar isso. Só acredite se for possível explicar. Do contrário, devo depositar a minha esperança de que vai dar certo. Palpite por palpite, não acredite. Fuja deles. Oitavo grande axioma, o da religião e o do ocultismo. Não há nenhuma previsão que Deus vá fazer com que a minha conta bancária cresça, que eu ganhe determinada fortuna em determinada bolsa de valores ou em determinado investimento. Uma coisa é religião, outra coisa é o mercado financeiro e outra coisa é a crença de que algo vai dar certo. Cada um em seu lugar. Não devo misturar as coisas. Quem mistura religião, quem mistura crenças, está fadado a perder muita grana. Se a astrologia funcionasse, ganhar dinheiro para os astrólogos seria muito fácil. Então, por essa análise, observamos que nada vale acreditar em números astronômicos, numerologia ou coisas parecidas. Resume-se assim, então, esse grande axioma da religião e do ocultismo. No nono grande axioma, ele fala do otimismo e pessimismo. Também devemos entender que ao acordarmos alegre e pensarmos, olha, hoje vai ser o grande dia, vou investir, vou ganhar muito, mero e ledo engano. Não vai dar nada certo se eu pensar dessa forma. As coisas correrão seu curso normal de acordo com o mercado financeiro, de acordo com a sua oscilação. Não é a minha emoção, o meu otimismo que vai fazer com que eu ganhe mais ou menos na bolsa de valores. Não é o meu pessimismo que vai fazer com que eu deixe de ganhar também. E sim, o meu tato, o meu feeling, a minha expertise e o meu conhecimento naquele investimento.